Olá! Sabe, uma das coisas mais reais e, vamos ser sinceros, mais difíceis na caminhada da fé é aquela luta constante contra o pecado, né? Para a gente mergulhar nesse assunto, vamos usar como base uma reflexão do reverendo Pablo Wilhans. A ideia aqui é entender de onde vem a nossa segurança e a nossa perseverança. E um spoiler, não vem da gente, mas de quem nos guarda. Então, vamos direto ao ponto, aquela pergunta que, olha, com certeza mexe com muita gente. Se alguém nasceu de novo, se a pessoa foi transformada de verdade, por que a luta contra o pecado continua tão real, tão intensa? É uma contradição que a gente precisa entender. E para achar a resposta, a gente tem que começar pela base, pelo fundamento de tudo. O ponto de partida, veja bem, não é a luta em si, mas a origem dessa nova vida, o milagre do novo nascimento. Olha que interessante essa definição de regeneração. Não é sobre, sei lá, uma autoajuda espiritual ou só um ajuste de comportamento, não. O que a fonte mostra é que se trata de uma intervenção divina, um verdadeiro milagre. É o Espírito Santo trazendo vida onde antes só existia morte. É uma criação totalmente nova, uma mudança de raiz. E essa comparação aqui mostra perfeitamente o antes e o depois. Pensa só, antes o coração batia para si mesmo. Depois da regeneração, acontece uma mudança de reino. A pessoa é literalmente transportada do domínio das trevas para o reino do Filho. O coração agora respira para Deus. Essa é a nova identidade. Certo. Com essa nova identidade em mente, vamos ver como isso muda totalmente a nossa visão sobre a luta do dia a dia. A perspectiva deixa de ser de uma derrota quase certa para se tornar uma batalha que, no fim das contas, já tem um vencedor. Aqui está o pulo do gato. O apóstolo João, lá na sua primeira carta, faz uma distinção que é chave. Ele não diz que quem nasceu de Deus nunca mais vai tropeçar. Não é isso. O que ele diz é que essa pessoa não vive no pecado. Ou seja, o pecado não é mais a casa dela, sabe? Não é o seu estilo de vida. Pode até rolar uma queda, um escorregão, mas não dá mais para ficar lá, confortável. E isso muda tudo, né? A gente passa a ver a luta de outra forma. A batalha não é um sinal de que a fé está falhando. Pelo contrário, é a maior prova de que existe vida nova ali. Como a própria fonte diz, morto não luta. Essa guerra interna só acontece porque agora existe um desejo novo, um amor pelo que é santo e, ao mesmo tempo, um ódio por aquilo que antes a gente amava. Ok, mas de onde vem essa força toda? O que garante que, no meio dessa guerra, a gente não vai simplesmente se render? Bom, a resposta não está na nossa força de vontade, não. Está em algo que foi colocado dentro de nós. O motivo de não haver uma rendição final para o pecado é que alguma coisa mudou lá dentro, na essência da pessoa. O texto de João fala que uma semente divina fica ali, permanece, e é justamente essa semente que não deixa a pessoa abandonar a fé de vez. Mas que semente é essa, afinal? É a própria vida de Deus, que foi plantada em nós pela palavra e pelo Espírito. E como ela não se corrompe, ela funciona como um selo. Sabe? O selo da aliança, a garantia de que a fé vai ser preservada até o fim. Gente, isso é libertador demais. A nossa segurança não depende da nossa força de vontade, que, convenhamos, falha o tempo todo. A segurança está firmada na fidelidade do Deus que começou tudo isso. É o mesmo poder que deu a vida nova que agora sustenta essa vida. E isso nos leva direto para o coração dessa promessa toda. Se a segurança vem de Deus, então quem é que está agindo ativamente para nos guardar? A resposta para isso é o ponto alto de tudo. Vamos voltar lá para o texto de 1 João 5,18, porque tem um detalhe incrível. Quando ele diz, aquele que nasceu de Deus o guarda, a frase aquele que nasceu de Deus não está falando da gente, do crente, está falando de Cristo, o Filho, o verdadeiro nascido de Deus. Então o jeito certo de ler é, Cristo guarda quem nasceu de novo. Olha que poderoso! A perseverança não é um ato de heroísmo nosso, é preservação divina. E como é que ele faz isso na prática? A Bíblia pinta um quadro bem claro. Primeiro, ele nos guarda intercedendo sem parar por nós, como nosso sumo sacerdote. Segundo, ele vigia de perto, como o bom pastor que não deixa nenhuma ovelha se perder. E terceiro, ele nos fortalece de dentro para fora, com o poder do Espírito Santo que mora em nós. Mas aí surge aquela dúvida, né? Se a Bíblia diz que o maligno não lhe toca, como assim? A gente ainda enfrenta a tentação, ainda sofre ataque. O que isso quer dizer de verdade?
Então, esse toque não quer dizer que a gente vai viver numa bolha livre de tentação, não é isso. Significa que o maligno não pode dar o golpe de misericórdia. Ele não pode destruir a fé de alguém, nem arrancar essa pessoa da mão do Pai. Ele pode tentar? Pode. Pode acusar? Com certeza. Mas possuir quem foi comprado pelo sangue da aliança? Isso ele não pode. Bom, estamos chegando na reta final. Vamos juntar todas essas peças do quebra-cabeça e ver o que a gente tira de prático de toda essa verdade. No fim das contas, tudo se resume a isso. A ideia que a gente tem de Deus molda completamente o nosso jeito de viver. Se a gente enxerga um Deus distante, que não se importa, é claro que o pecado vai ser tratado como algo sem peso. Mas se a gente vê Deus como Ele é, santo, fiel, redentor, aí a busca pela santidade vira uma resposta de gratidão, de respeito. Então, o convite aqui é para a gente parar de olhar para a nossa própria força, ou melhor, para a nossa fraqueza, e em vez disso, fixar o olhar na promessa e no poder de Deus. A confiança não pode estar na gente, mas sim no Deus que prometeu terminar a obra que Ele mesmo começou. E é com essa verdade que a gente encerra. Na jornada da fé, no meio da luta contra o pecado, nos momentos de dúvida, a certeza é uma só. O maligno pode até fazer muito barulho, pode gritar, mas ele não tem a palavra final. A palavra final, a vitória definitiva e a nossa segurança, tudo isso pertence a Cristo.